Capítulo 9. O sopro divino e os mistérios da natureza. De onde vem o vento que nos toca o rosto e para onde viajam os rios invisíveis que cortam os céus? A natureza opera em uma engenharia magnífica e misteriosa, onde cada gota de chuva e cada variação de pressão atmosférica obedecem a uma ordem soberana. No livro de Jó, diante da grandiosidade da criação, somos confrontados com a nossa pequenez. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e a largueza das águas se estreita. Também de umidade carrega as grossas nuvens e espalha as nuvens da sua luz. Tentar ler o céu é uma busca constante por respostas, mas as estações da vida nos ensinam que nem sempre teremos o controle de tudo. Assim como os meteorologistas decifram os sinais da natureza, cabe a nós decifrar os sinais do tempo em nosso coração, confiando que o mesmo sopro que move as nuvens guia os nossos passos rumo ao recomeço. Olhar para o céu é aprender a ler o invisível. O vento que hoje sopra forte e forma nuvens passageiras é o mesmo que amanhã abre espaço para um azul pleno e silencioso. Assim como a atmosfera se move em ciclos perfeitos de pressão e calmaria, a nossa existência também é regida por estações. Descobrir o código do tempo na meteorologia é, no fundo, abraçar o ritmo da própria vida. É entender que a tempestade que assusta também limpa o ar e que nenhuma frente fria dura para sempre. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir, é preciso também a paciência para esperar o fruto, a sabedoria para saber o que fazer no momento da chuva e a fé para acreditar que o sol sempre volta a brilhar. Hoje, o nosso Tudo Tem um Porquê é daqui, do CIMEPAR, para que você possa, assim como eu, entender melhor o que está lá em cima. Vem comigo! E hoje eu vim aqui no CIMEPAR, o berço da meteorologia paranaense, de onde nos vem a resposta sobre as nuvens, as chuvas, o clima, o tempo. Tudo isso nós vamos aprender a partir de agora. É minha convidada, é a meteorologista Júlia Munhoz, que vai me responder tudo, Júlia. Vou sim. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu já vou começar com a primeira pergunta, então, sobre o vento. O vento, ele sopra onde ele quer. De onde ele vem e para onde ele vai, Júlia? Bom, o sol ele aquece a superfície, né, o chão de maneira diferente, né? Então, aonde fica mais quente, o ar ele sobe e aí onde está mais frio, o ar vem ocupar esse espaço onde ficou esse vazio, entendeu? Então, geralmente o ar sopra dos lugares mais frios para os lugares mais quentes. Então, o vento ele vai pedindo licença onde ele acha espaço. Isso. É uma porque à medida que o sol ele aquece, gera uma diferença ali de pressão, e aí essa diferença de pressão faz com que o vento sopre das altas pressões para as menores pressões, que é onde ficou esse vazio. Que maravilha. A Júlia, nossa meteorologista, e vai me ajudar aqui Ah. a explicar algo da minha cabeça, um ponto de interrogação gigante. Vocês olham para o céu, em algum local do Paraná, do Brasil, hoje tem um céu azul lindo. Mas como é que vocês sabem que desse azul bonito, no outro dia vai chover? Bom, nós precisamos muito de um amigo nosso, são os computadores, né? Os modelos computacionais, né? Então, nós temos as estações meteorológicas. Nela fica concentrado, então, um termômetro que mede a temperatura.
fica concentrado como se fosse um recipiente para saber quanto que choveu. Então ali a gente tem todas essas informações e tem espalhado pelo mundo todo essas estações meteorológicas. E aí então a gente pega essas informações, então agora a temperatura está, vamos supor, 20 graus, choveu 2 milímetros, e todas essas informações do mundo todo em determinado horário vai para um computador, né? E ali o computador resolve equações matemáticas e aí gigantescas com essas variáveis, e aí sim a gente tem as previsões. Então a gente precisa muito dos computadores. São os aliados do Sim, meteorólogo. porque as equações são tão grandes, né? Você falou, Júlio, você falou do termômetro. É o mesmo que a gente tem em casa, aquele termômetro para medir a febre da criança? Ele é parecido, né? O princípio é o mesmo, sim. Entendi. Olha que beleza. Ó, Júlia, sempre escuto nos noticiários a pressão atmosférica, já imagino pressão, algo forte, algo pesado. Fica lá em cima, não tem perigo dessa pressão atmosférica cair na nossa cabeça? Como é que é isso? A pressão atmosférica nada mais é do que o peso do ar, né? Então ela tá aqui sobre nossa cabeça mesmo, né? Então é tudo isso que empurra nós para baixo. Mas como a gente está acostumado, já a gente nem percebe, né, esse peso. A gente acostuma desde que nasce, né? Com esse peso desse ar empurrando nós para baixo. Então acaba que fica imperceptível, né? Então existe esse Existe esse empurrar. empurrar. Ah, Por isso entendi. que o celular cai no chão, por isso que qualquer coisa que a gente soltar cai, né? E lá no espaço isso não acontece. Ufa, estou mais tranquilo, estou perdoado pela família, porque eu derrubo tudo lá em casa, viu? É culpa da pressão atmosférica, você fala. Entendi. Júlia, explica para nós, por gentileza, qual é a diferença entre clima e tempo? Olha, isso é uma informação muito importante, né? Que muitos acabam confundindo. E a diferença é simples, né? A previsão do tempo seria, por exemplo, a previsão que vai ficar hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Então, como que vai ser a previsão do tempo? É a mais curto prazo. Já o clima é, por exemplo, uma questão de estação, né? Então, o clima do Paraná, na região leste, é de tal maneira, né? Curitiba tem um clima mais ameno, as temperaturas, né? Então, a longo prazo, a gente começa a observar padrões, né? Padrões daquela região. Daquela região. Então, Entendi. isso define um clima, diferente do tempo, que ele muda mais facilmente em menos tempo, né? E o nosso Brasil, então, tem diversos climas num país só. Ixi, muitos climas. Porque o clima também depende não só da região geográfica, né? Espacialmente falando, né, no planeta Terra, mas também da altitude. Outro fator, quanto mais alto, mais frio. Isso Olha também. só. Então, eu tô aprendendo com a Júlia aqui, mas eu quero saber de você de casa. A nossa querida Júlia já explicou que cada região do país tem o seu clima. Escreve pra gente aqui nesse chat agora, qual é o clima da sua região. Você mora numa região que muito calor? Escreve pra gente a sua cidade e o seu clima, como é que é. Vamos compartilhar informações, vamos compartilhar conhecimento. Agora uma dúvida desde criança, Júlia querida. Eu olho para o céu e vejo uma nuvem é menor, outra nuvem é maior, gigante. As nuvens, elas se diferem não só de tamanho, mas você falou ali da pressão. Uma nuvem grande, gigante, ela tem mais pressão atmosférica, uma nuvem menor tem menor pressão, ou não é esse o caminho? Não, não é esse o caminho, né? A nuvem, ela depende do quanto de ar que está subindo na atmosfera e também o quanto que esse ar ele vem acompanhado de umidade, né? Então, se o ar estiver seco, também não vai formar nuvens muito grandes. Entendi. Nuvens menores, mais finas, né? Agora, se o ar estiver carregado de bastante umidade, elas começam a virar aqueles algodões, né? Que muitas pessoas gostam de enxergar figuras no céu através delas, né? Que maravilha. E uma curiosidade, já que você é curioso, elas chamam nuvem cúmulos, né? Cúmulos. E eu escuto, porque eu gosto muito de aviação, pesquiso lá que tem a nuvem que os pilotos mais temem é a cumulus nimbus, que diz que é essa que tem muito ar concentrado nela. Isso, a cumulonimbus seria da família cúmulos, porém ela já é uma nuvem de tempestade, então ela realmente é bem mais desenvolvida,
bem mais espessa, né? Então ela é perigosa porque ela é causadora de tempestades, ela tem muito gelo, então para aviação isso é bem perigoso, né? Por isso que eles desviam, então? Quando eles encontram no caminho acúmulos nimbus, vamos fugir dela. Vamos desviar. É. Tem outros nomes? Tem cúmulos, né, que são existem altos stratos, acirros, nimbus stratos, existe uma variedade, existe assim centenas de nomes, porque daí são famílias, uma vai levando a outro nome, e aí uma que parece acúmulos, mas também parece um pouco acirros, aí vira uma outra combinação. Faz assim uma vai. fusão de nuvem. Exatamente. E para vento, tem nome? Os ventos? É só vento. Vento da direção, vento sul, vento norte. Só é mais direção mesmo. Tem um vento que ele é conhecido, mas isso é mais na região tropical ali, né, que chama vento alísio. São os alísios. E eles existem ali por uma questão da circulação da atmosfera, né? Então isso já mais, vamos dizer, é grande essa circulação, né? Então ele é uma dessas circulações. Esse é o mais famoso, ventos alísios, que fica ali perto do Equador, da linha do Equador, né? Do Nordeste brasileiro. Ai, que beleza. Você permanece comigo, Júlia? Permanece. Fica aqui comigo que eu quero mandar um abraço para todos que nos assistem nesse momento. E você que é de Minas Gerais, eu sei que em Minas Gerais o tempo muda bastante, é ou não é verdade? Você de Fortaleza com aquela brisa suave do litoral. Um beijo para você também que é de Pernambuco, para você de Olinda, Recife. Onde chega o sinal da TV Evangelizar, sinta-se acolhido, sinta-se abraçado nesse momento. Você é o nosso principal motivo por estarmos todos os dias evangelizando. Muito obrigado. A minha dica é: baixe agora o aplicativo da Obra Evangelizar é Preciso e tenha na palma da sua mão, aí no seu celular, toda a programação da TV Evangelizar, todas as homilias do Padre Reginaldo Manzotti, tudo o que você precisa para que o seu dia, o seu clima seja perfeito. Você sabia? Para quem ama grandes histórias de ficção, literatura fantástica e jornadas épicas, o céu às vezes recria cenários dignos de cinema. Sabe aquelas nuvens escuras e onduladas que parecem vivas no horizonte? Esse visual impressionante existe de verdade. É a Asperitas, uma formação raríssima, cujo nome científico lembra o título de uma saga de aventuras. Elas criam a ilusão de um mar revolto de ponta cabeça, mas apesar do visual imponente, costumam se dissipar de forma pacífica. É o espetáculo da criação surpreendendo os nossos olhos. A TV Evangelizar também está no TikTok. Segue a gente por lá. Estamos de volta e olha só, no cinema filmes como Twisters nos mostram a força máxima da natureza. Na nossa realidade, não é preciso efeitos especiais para que o clima nos surpreenda. Basta olhar pela janela para ver o tempo mudar de norte a sul do país. Assista comigo um trailer desse grandioso sucesso. Gente, o que tá ali é grande e tá andando rápido. Fujam! Vai! Cuidado! Vocês têm que sair daí, estão me ouvindo? É o Tyler Owens. Ele diz que é caçador de tornados. Se sentirem ele... Eu disse, se sentirem ele... Beleza, vamos nessa! Ah, ele é perfeito! Ele é incrível! Vocês acharam que podiam destruir um tornado? Nunca tivemos uma chance. Você quer uma? Cuidado! Você assume que tem medo? E encara.
Temos mais um! São gêmeos! É só isso? Não. Eu já quero saber, Júlia Munhoz, nos conte, nossa querida meteorologista, como que uma frente fria que acontece às vezes lá do outro lado do oceano, num outro continente, como é que ela vem influenciar aqui onde estamos? Bom, no planeta Terra, nós, como eu falei já, né, temos diferentes temperaturas, né? E ele tenta, digamos, se equilibrar, né, para um lugar não ficar muito frio e no outro muito quente. Então, a massa de ar frio, ela vai tentar deixar um pouquinho mais fresco as regiões onde está muito quente, né? Então, ela vem lá desses continentes mais frios para os lugares onde estão mais quentes. E elas são gigantescas, né? Então, por isso que elas conseguem avançar, né? E elas viajam rápido, né? Elas Algumas viajam rápido, depende o que tem, a composição dela. principalmente a diferença de temperatura, né? Então, se essa diferença ela é muito acentuada, né? Um lugar está muito frio e o outro muito quente, aí sim a velocidade com que ela viaja geralmente é mais rápido. Júlia, me mata uma curiosidade, por favor. Nós Certo. estamos vendo aqui no nosso monitor, tá chovendo lá em Pato Branco, tá chovendo em Foz do Iguaçu. Como é que a gente sabe que essa chuva vai vir para Curitiba? Ou no meio do caminho ela pode se perder, se desfazer? Bom, uma ferramenta que ajuda muito nós, meteorologistas, e até mesmo a população, né, se ela entrar no nosso site ou algum site que forneça informação de radar meteorológico, é possível verificar, né, onde está acontecendo a chuva através de cores. E aí você põe a animação, você consegue ver para mais ou menos o deslocamento dela, né? Mas sim, ela pode acabar perdendo força e digamos, morrendo no caminho e não chegar, Tão por forte aqui. exemplo, tão forte aqui ou nem chegar, né? Entendi. Me fala uma curiosidade de criança. Porque eu sou fascinado, depois da chuva tem o arco-íris, né? Dependendo daquela chuva com sol, vai vir o arco-íris. Por que ele acontece depois? Não existe uma previsão, ele já anunciar que ele vai se formar antes da chuva. Ele sempre é formado depois de uma chuva. Por quê? Bom, para o arco-íris formar, ele precisa que gotas de chuva, por menor que seja, elas estejam suspensas, né, no ar. Então, aí quando o sol ele consegue passar nessa gota, a luz solar ali dentro dessa gota, então, porque a luz do sol a gente enxerga ela, né? Ela é branca, digamos. Mas quando ela passa numa gota de água, ela mostra suas verdadeiras cores. Porque dentro do branco nós temos as cores do arco-íris, as 7 cores. Então, passando ali dentro daquela gota de água, a gente consegue ver a magia acontecer, né? E lá no final do arco-íris tem um pote de ouro? Eu nunca consegui chegar lá. Se um dia você que é curioso conseguir, depois me conta. Você fechou, você me conta, eu conto pra você. E agora me conta sobre o trovão, né? Tem muita gente que tem medo do trovão. Como é que ele é formado? O que acontece primeiro? O raio vem, o barulho vem? Qual que é o sistema do trovão? Bom, dentro dessas nuvens de tempestade que provoca medo, né, em crianças e até mesmo adultos, nós temos então gotas de água, granizo, ou seja, pedras de gelo, elas todas circulando lá dentro, né, em alta velocidade. Então, quando uma gota ela bate numa pedra de gelo, ou o gelo ele acaba batendo com o gelo, eles vão acumulando energia. E quando tem a energia, por exemplo, lá de cima, está muito diferente da energia aqui do solo, da superfície, acontece o raio para tentar equilibrar mais uma vez. E aí, geralmente não, na verdade é uma regra, tá? O som, ele vem depois, porque a velocidade da luz ela é muito, muito, muito maior do que o som. Então, o som ele viaja, depois ele chega. Então é por isso que às vezes a gente olha de longe, deu aquele clarão, depois de alguns segundos que vem o barulho do trovão. Primeiro vem a luz, Exatamente. depois vem o som.
Exatamente. E aí, se esse som, depois da luz que você viu, demora mais a chegar, acaba que ele está mais longe, né? Entendi. Se ele chega meio perto da luz, é porque ele está mais perto. Olha, uma curiosidade de infância, da minha infância. Meu pai Certo. falava assim: filho, você quer saber a distância de um raio? Você olha o momento que deu clarão e começa a contar os segundos. Uhum. Do momento que deu clarão para o barulho, por exemplo, se deu 9 segundos, você divide por 3, vai ter mais ou menos a distância que aquele raio caiu. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Existe essa conta para você ter mais ou menos uma estimativa de onde está aquele raio, onde é que deu, se está muito longe, muito perto. Você sabia disso, Dona Maria? Você sabia disso, José? Ensinamentos do Senhor Diba, viu? Faça esse teste, então. Deu clarão? Conta os segundos e no montante total se divide por 3 para você ter a conta exata, tá bom? Como é que a umidade que acontece lá na Amazônia, lá do outro lado do país, ela influencia no tempo? Influencia? E Influencia. como é que ela chega aqui até o sul do país, por exemplo? Tem um rio no céu? Como é que funciona, Júlia? Bom, você sabe primeiro por que que tem tanta umidade lá? Não. Não. Bom, essa umidade é porque a floresta amazônica, ela é rica em muita vegetação, né? Então as plantas, as folhas das árvores, elas acabam fazendo a evapotranspiração, que falamos. Então é como se as gotículas fossem pro céu, as gotículas daquela folha, da vegetação, né? E aí lá como fica muita umidade ali concentrada, a terra quer equilibrar, né? Tem muito ali, às vezes pouco em outro lugar. Então ela quer equilibrar. E ela viaja até aqui através do vento, né? Mas também por conta da Cordilheira dos Andes, né? Que é uma barreira que faz com que ela fique, digamos, forme um canal entre a Amazônia até o sul do Brasil. Que não deixa ela ir para outro lugar. Que não deixa ela ir, por exemplo, para o outro lado, né? Lá para o Chile, por exemplo, né? Entendi. Então, essa umidade da Amazônia viaja uma espécie de canal até o sul do Brasil, formando os rios voadores. Então existem os rios voadores. Eu já tinha ouvido falar, e essa é a explicação, então. Isso. E sabe por que rios, o nome? Por quê? Me conte mais uma Voadores. curiosidade. Eu tô gostando. A Júlia, ela é cheia de curiosidades. Conta mais uma. É porque a quantidade de água existente em toda a atmosfera, né, desde da Amazônia até o sul do Brasil, é como se tivesse um rio voando mesmo, de muita umidade. Que coisa. E é importante, tem que ter Muito esse rio importante. voador. E ele viaja cerca de 3.000 quilômetros. Meu Deus do céu, que coisa linda. A natureza é fantástica, né? Por isso, devemos cuidar da floresta amazônica, cuidar da natureza. Veja só a importância. E a minha última pergunta tem a ver com o que ela falou muito durante essa entrevista. Eu vi você falar muito sobre equilíbrio. Equilíbrio, tanto para equilibrar lá o local que é mais quente, daí vem a massa de ar fria. Você que está trabalhando há tanto tempo na meteorologia, você percebe que ela está do mesmo jeito que era antes? Existe ainda esse equilíbrio ou estamos caminhando para um momento que está um pouquinho perigoso? A gente percebe que está havendo um desequilíbrio, sim, né? Então, o clima que era observado há 30 anos atrás, ele não está sendo mais o mesmo, sabe? Percebemos maior frequência de eventos extremos, né? Tivemos enchentes históricas, né, nesses últimos 2 anos. E eventos também de tornados, né? Então, a gente percebe que há um aumento, sim, uma modificação, um desequilíbrio. Eu quero agradecer muito, querida Júlia Munhoz. Que ensinamento, que bate-papo agradável, tanta curiosidade. Eu sou curioso e hoje você sanou todas as minhas curiosidades. Quero agradecer também o Cimepar. Obrigado e parabéns pelo belíssimo trabalho, que não é feito só aqui no Paraná, mas para mais estados. É isso mesmo, Júlia? Isso, para qualquer estado do Brasil, nós oferecemos serviço para o Brasil todo. Muito obrigado pelo teu sim no programa de hoje, viu? Nós que agradecemos o interesse e as suas curiosidades e te parabenizar e que continue sempre assim, muito curioso. E eu que agradeço. E você de todo o Brasil, continue com a gente que tem muito mais. Previsão é de tempo bom aqui no Tudo Tem um Porquê. Vem com a gente. Você sabia?
Você sabia que a previsão do tempo mudou o rumo da história? Em junho de 1944, a maior operação militar da Segunda Guerra Mundial, o Dia D, quase foi cancelada por causa de uma tempestade devastadora. Foi um meteorologista britânico quem identificou uma pequena trégua no clima, garantindo o momento exato para o ataque dos aliados. Uma única previsão acertada mudou o destino do mundo. Nós vamos entrar agora na sala de monitoramento e previsão, aquela sala que falamos para vocês. Então, vem com a gente, só que tem que entrar quietinho. A Júlia vai nos acompanhar, você vai ver daqui o coração do CIMEPAR, aonde vai passar para a gente a informação. Vai chover ou não vai chover? Quanto? Tudo isso aqui dentro, vem com a gente. Olhar para o céu, seja para entender o formato de uma nuvem ou para se preparar para uma chuva que vem vindo, é um lembrete constante que nós fazemos parte de algo muito maior. A nossa atmosfera é como a nossa própria vida, cheia de dias ensolarados, algumas frentes frias inesperadas e tempestades que, por mais fortes que pareçam, sempre passam para dar lugar ao arco-íris. No fim das contas, a ciência é a natureza nos ensinando que até o vento mais forte tem uma direção e um propósito. Nada é por acaso. Afinal de contas, nesse mundo tão imperfeito, tudo tem um porquê. Eu espero você semana que vem em mais um programa. Um beijo, um abraço e até a próxima. Baiano testando baiano. Nós vamos entrar agora na sala de monitoramento e desculpa. Palma, palma, palma. Se prepare que agora vem um giro muito louco. É agora, hein? Pleno azul silencioso. Não sei se esse era o texto. Mas tava tudo bem. 9 segundos divide por 3. Deu da distância mais ou menos 3 quilômetros que caiu o raio. Seu Diba estava certo. É. Força, Guido!